A aposentadoria antecipada no mundo do futebol frequentemente surpreende os fãs. Juntamos uma lista de 10 jogadores que chocaram os entusiastas ao se afastarem dos campos em um período de suas carreiras em que se esperava que estivessem em plena atividade, seja devido a lesões, problemas de saúde ou motivos pessoais. Fabrice Muamba, originário do Zaire com cidadania britânica, o meio-campista que se desenvolveu nas fileiras do Arsenal atravessou todas as etapas de formação da equipe nacional da Inglaterra. No entanto, sua promissora trajetória profissional foi bruscamente interrompida por um colapso cardíaco ocorrido em campo durante uma partida pelo Bolton Wanderers, em março de 2012. Graças à intervenção médica imediata, Muamba foi salvo, mas teve que encerrar sua carreira no futebol aos 24 anos. André Schürrle. O atacante alemão pode não ter acumulado uma extensa lista de conquistas, porém, ele ficou gravado na memória dos torcedores brasileiros ao marcar os 2 últimos gols na notória partida de 7-1 durante a Copa do Mundo de 2014. Aos 29 anos, ele tomou a decisão de se afastar do futebol devido à crescente sensação de isolamento e à sobrecarga de partidas que fazem parte da rotina de um atleta de alto nível. Just Fontaine, o astro do futebol francês, que detém o recorde inigualável de mais gols marcados em uma única edição da Copa do Mundo, registrou 13 gols em 6 partidas na edição de 1958, encerrou sua carreira esportiva em 1962, imediatamente após celebrar seu 29º aniversário, devido a lesões persistentes. Este desfecho ocorreu prematuramente, especialmente em uma era em que a medicina esportiva ainda contava com poucos avanços. Eric Cantona, o atacante francês, que se tornou um ícone do Manchester United, provavelmente foi um dos jogadores mais emblemáticos do século passado devido ao seu estilo de vida fora do comum. O episódio mais controverso de sua carreira ocorreu em janeiro de 1995, quando foi expulso durante um jogo contra o Crystal Palace e, a caminho dos vestiários, lançou uma voadora em um torcedor adversário, alegando ter sido provocado com insultos de teor xenofóbico. O jogador foi condenado por agressão e cumpriu 120 horas de trabalho comunitário, desempenhando o papel de treinador nas categorias de base do Manchester United. Ele encerrou sua carreira 2 temporadas depois, aos 30 anos de idade. Brian Laudrup, que conquistou o título europeu com a seleção dinamarquesa em 1992 e a Liga dos Campeões com o Milan no ano seguinte, deixou sua marca ao marcar um dos gols de sua equipe na partida em que a Dinamarca foi derrotada pelo Brasil por 3-2 nas quartas de final da Copa do Mundo de 1998. As lesões eram uma preocupação contínua e, devido a essas lesões, optou por encerrar sua carreira em 2000, aos 31 anos. Tostão, consagrado como campeão do mundo com a seleção brasileira em 1970, foi obrigado a se aposentar do futebol profissional aos 26 anos devido a um grave problema de visão. Reverenciado como um ícone no Cruzeiro, o talentoso jogador disputou sua derradeira partida em 1972, pouco tempo após se transferir para o Vasco da Gama. Após sua retirada dos campos, o ex-atacante redirecionou seus esforços para a medicina e também se aventurou na carreira de comentarista esportivo. Patrick Kluivert, outro jogador de destaque que sofreu com lesões recorrentes. O atacante holandês Patrick Kluivert disputou somente 51 partidas e marcou 9 gols nos seus 3 anos finais de carreira, antes de tomar a decisão de se aposentar em 2008, um pouco antes de celebrar seu 32º aniversário. Sérgio Agüero. O notável jogador argentino Sérgio Agüero, venerado como um ícone no Manchester City, onde atuou por uma década e imortalizado pelo icônico gol do título da Premier League em 2011-2012, enfrentou um sério problema cardíaco logo após sua mudança para o Barcelona em 2021. Sua passagem pelo clube espanhol se resumiu a apenas 4 jogos, visto que, por orientação médica, ele foi forçado a encerrar sua carreira em dezembro, aos 33 anos. Michel Platini, vitorioso na Euro 1984 com a equipe nacional da França e também na Copa dos Campeões com a Juventus no mesmo ano, é considerado um dos maiores talentos do futebol francês em todos os tempos. Ele encerrou sua carreira como jogador ao término da temporada 1986-87, quando tinha 32 anos de idade. Kevin Keegan, um dos mais emblemáticos heróis na trajetória do Liverpool, ostentou o título europeu na temporada 1976-77 e conquistou a cobiçada Bola de Ouro nos anos de 1978 e 1979. Sua carreira como jogador chegou ao fim em 1984, quando ele defendia as cores do Newcastle United, tendo 33 anos na época. Marco Van Basten.
O vencedor do título europeu em 1988 com a equipe nacional da Holanda e uma figura icônica no Milan, onde conquistou 3 campeonatos italianos e 2 edições da Copa da Europa, a atual Champions League, encerrou sua carreira no futebol profissional aos 28 anos, principalmente devido a uma sucessão de lesões severas no tornozelo. Zinedine Zidane, o jogador que causou a derrota do Brasil na Copa de 1998 certamente ainda tinha muito a oferecer quando declarou, antes da Copa de 2006, que encerraria sua carreira após o torneio na Alemanha. Entretanto, o incidente em que ele cabeceou o zagueiro italiano Materazzi na final do torneio pareceu indicar claramente que sua mente poderia não estar tão equilibrada quanto seu corpo. E você, lembra de mais algum jogador? Deixe nos comentários, se inscreva e dê o like. Até a próxima!